Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula de número 29 para crianças de segundo e terceiro ano. Você já conhece, sou a professora Grace. E quais são os recados que nós trazemos diariamente para vocês? A importância de lavar sempre as mãos, lavar com frequência as mãos, certo? Não sair de casa, fique em casa para que você consiga preservar a sua saúde e não contaminar as pessoas que estão próximas a você. E outra, se for necessário sair, saia de máscara. É obrigatório hoje o uso de máscara na nossa cidade, ok? Quais são os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje? Estão aí na tela de vocês. Caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Vamos fazer o registro da nossa aula? Pega o caderno, pega seu lápis e anote lá. A data de hoje, pula uma linha, aula número 29, tracinho LP de língua portuguesa. Vou dar um tempinho para que vocês registrem, que eu já volto. Então vamos relembrar as nossas aulas anteriores? Olha só, crianças, muitas de vocês estão se inspirando aí com o poema Leilão de Jardim lá da Cecília Meirelles. Quero mostrar para vocês umas imagens que eu recebi lá das crianças da Escola Municipal Joaquim Távora, que fica lá no Núcleo Regional da SIC. Observem o slide, olha que coisa mais linda! Esse é o desenho da Vitória Camille, do terceiro ano A. Olha que jardim florido e colorido. Esse é o desenho do Samuel, também do terceiro ano A. Que sol forte, hein? Agora vocês têm na tela o desenho da Laura, do segundo ano. Que jardim florido! Em seguida, o desenho da Gabriele, do terceiro ano A. A meia borboleta. Agora, vocês têm o desenho da Jennifer Vitória, também do terceiro ano A. Esse é o desenho também da Jennifer Vitória, do terceiro ano A. Aí ela desenhou o jardim botânico, cheio de flores na estufa e os jardins em formas geométricas, não é? Mais um desenho é o desenho da Ana Beatriz, do segundo ano A. Esse é o desenho da Clara, também do segundo ano A.
Esse é o desenho da Vitória, do segundo ano A. E por fim, temos o desenho do Carlos Eduardo, do segundo ano B. Que capricho! Obrigada, crianças! Eu amei receber o desenho de vocês. Claro que além de agradecer as crianças, eu quero agradecer as professoras, que estão encaminhando para a gente lindos desenhos. Em especial, a professora Ana Carolina, lá da Escola Municipal Joaquim Távora, que entrou em contato comigo e mandou esses lindos desenhos. Fiquei muito feliz e eu tenho certeza que todas as crianças e professoras que estão assistindo também gostaram de ver. Muito bem, muito obrigada. Vamos lembrar então o que fizemos na aula passada? Observem o slide. Trabalhamos com o texto chamado Horto Municipal de Curitiba. Eu lembro que disse para vocês que o Horto Municipal de Curitiba do Guabirutuba lida com flores. E o Horto Municipal da Barreirinha lida com as árvores de Curitiba. Então, Curitiba tem dois hortos. Um no bairro Guabirutuba, que lida com flores, e o outro no bairro Barreirinha, que lida com árvores. No próprio texto, nós fizemos vários contornos de algumas expressões que marcam a passagem do tempo durante aquela visita, certo? São expressões. E também descobrimos na última aula que a flor que vai enfeitar o Jardim Botânico, as ruas e praças de Curitiba, neste inverno, será o amor perfeito. O que mais? Fizemos comparação entre texto. Comparamos o texto número 1, Leilão de Jardim, com o texto número 2, Horto Municipal de Curitiba. Vimos que ambos têm título, ambos têm autoria, só que eles têm uma diferença grande que é no formato da escrita. O primeiro é escrito em versos, numa grande estrofe. O segundo é escrito em parágrafos. Lembram, né? Cada um com sua finalidade. Qual é a finalidade do poema? Relaxar, distrair, inspirar os leitores. Já o texto número 2 tem uma outra finalidade. É preparar o leitor para aquela visita que vai acontecer. Ele vai poder marcar uma visita ao Horto Municipal de Curitiba. Só que no site ele já vai se preparando. O que será que tem lá para eu ver? Tá? É um preparativo, então tem uma outra finalidade, que é informar o leitor sobre determinada visitação, certo? E eu lembro também que eu trabalhei um outro texto, com uma outra finalidade. O texto se chamava Como Plantar Flores em Vasos. Percebam o formato deste texto. Nós acabamos de ver o formato do texto 1 e o do texto 2. Agora observem o formato deste texto. Este texto ele tem a função de instruir, de ensinar alguém a fazer alguma coisa. Primeira coisa que ele traz é o título. E o título diz o que ele está ensinando. Nesse título aí ele diz Como Plantar Flores em Vasos. Logo abaixo do título ele vem com uma lista de materiais. É preciso ter todos esses materiais para que você consiga fazer o passo a passo, para que tudo dê certo. Então, eu preciso me organizar inicialmente. Quais eram os materiais que esse texto estava pedindo para a gente? Vamos ler? Ele pedia vaso, pedras, cascalho, terra, mudas de sua preferência, regador, borrifador, um tecido para drenagem, que poderia ser um feltro, e utensílios apropriados. Em seguida, o texto trazia lá para a gente um passo a passo. Eu vou ler novamente para vocês o passo a passo para que vocês possam relembrar. Acompanhem na tela comigo. Leia com atenção o passo a passo. Número 1. Higienize bem seu vaso com água e sabão. Desta forma, você evita que fungos possam ficar acumulados nas raízes da sua planta. 2. Coloque as pedras formando uma camada para que a água seja drenada, evitando que a terra fique encharcada. 3. Coloque o tecido sobre a camada de pedras. Ele evitará que a terra entre em contato com as pedras. 4. Coloque a terra sobre o tecido até a metade do vaso.
Assim sobrará espaço para que você possa posicionar a planta. 5. Com o utensílio apropriado, cave um buraco no centro do vaso ou onde você deseja posicionar a planta. 6. Com cuidado, posicione as mudas no vaso. Pressione a terra com os dedos e firme o caule para que a planta não vire para os lados. 7. Complemente com o restante da terra a fixação das mudas. Depois, com o utensílio, organize a terra no vaso. 8. Faça a primeira rega. Garanta que a terra fique úmida. É assim que as raízes poderão se alimentar. 9. Finalize a montagem organizando as pedras e cascalhos sobre a terra. Isso ajudará na retenção de água, que não irá evaporar tão rapidamente. 10. Dia após dia, borrife a água com cuidado para não encharcar a planta. E uma sugestão: reutilize potes, plante flores suculentas e outras folhagens. Por fim, decore a sua casa, crie o seu jardim. Crianças, vamos observar mais um pouquinho esse passo a passo aí. Como eu falei para vocês, a finalidade deste texto é instruir, é te ensinar a fazer alguma coisa. Ele primeiro pediu, tem o título e ele pediu vários materiais, certo? Para que a gente consiga organizar. Existem várias palavras neste passo a passo que estão indicando você a fazer as coisas, que estão te ordenando. Primeiro faça isso, depois faça aquilo. Vocês querem ver que palavras são essas? Olha lá, eu contornei algumas, eu não contornei todas, porque tinha algumas repetidas, certo? Então eu tenho lá, higienize, coloque, cave, pressione, posicione, organize, complemente, faça, finalize, borrife, reutilize, decore. Percebam que as palavras, elas não são ordens. E elas têm que vir certinho numa sequência. Se eu começar a plantar essas flores pelo passo número 10, será que vai dar certo? É claro que não. O passo tem que vir certinho, um de cada vez, senão não vai dar certo a minha plantação. Ok? Então, essas palavras, a forma como elas estão escritas, também fazem parte desse gênero textual, tá? Porque ele está nos ensinando, ele está nos orientando. Então, ele pede para que você faça as coisas. Ele pede para que você higienize, ele pede para que agora coloque, agora você cave, agora você posicione, certo? São palavras que organizam você que está lendo essas instruções, ok? O que mais que nós fizemos? Eu lembro que eu deixei várias palavras para vocês refletirem. Eu deixei de uma maneira bem bagunçada no slide: higienize, regue, finalize e plante. Para casar com essas palavras, eu tenho também 4 imagens. Eu tenho a imagem do vaso que eu utilizei, que era uma bacia velha já furada, certo? O que mais que eu tenho também? A imagem do regador já molhando a planta. Eu trouxe para vocês também a finalização, quando a gente coloca as pedrinhas por cima do vaso, né? Que elas servem não só para decorar, mas também para manter a água ali, né? Que a água daí não vai evaporar com tanta facilidade. E por fim, eu tenho o plantar, né? O organizar as plantas, né? As mudas da minha preferência, que nesse caso era Amor Perfeito, que eu organizei naquele vaso. Né? É a plantação propriamente dita, tá? Quando eu cavei o buraco e coloquei a flor, certo? Eu trouxe essas imagens aqui. Será que vocês conseguem me ajudar a organizar isso de uma maneira bem coerente? Será que vocês conseguem me ajudar a organizar a sequência dessas ações? Vamos fazer juntos? Será que vocês conseguem me ajudar? Claro que conseguem, vocês são bem inteligentes. Então eu vou me organizar e já volto. Então, crianças, eu já organizei no meu quadro as imagens que vocês observaram no slide e também as palavras, certo? Selecionei só 4, mas vocês viram que lá no texto nós temos várias, né?
Então vamos lá. Como que eu poderia começar? Qual seria a sequência correta entre imagens e palavras? Tá? Então vamos observar bem a imagem que eu trouxe aqui para vocês. Aqui eu tenho o vaso. Por que eu escolhi uma bacia para plantar? Porque a minha bacia já estava furada. Não dava mais para colocar roupa de molho, porque a água escorre, não é verdade? Então eu preciso reaproveitar as coisas que a gente tem, não é verdade? Então utilizei a bacia. Aqui temos a imagem do regador já molhando as plantas que já estão na terra e plantadas. Aqui tem a minha mão colocando as pedras, fazendo a finalização do nosso vaso. Para que serve a colocação das pedras? Para manter aquela água, né, na planta, porque daí ela não evapora com tanta facilidade. E por fim, eu estou aqui segurando o utensílio e estou pressionando a planta na terra. Estou fazendo a plantação, certo? Estou plantando, tá? Então, o que eu faço primeiro? Será que eu começo regando? Não? Será que eu começo finalizando? Ou será que eu já começo colocando a terra? Não, né? Nessa sequência dessas 4 situações aqui, como que eu devo começar? Sempre eu começo pela higienização, para que as bactérias que estão lá no vaso sujo não fiquem nas raízes da minha planta e não acabem contaminando a minha planta, certo? Então, a primeira ação é essa daqui. A pessoa precisa fazer a higiene, né? Precisa higienizar o vaso, tá? Então, higienize, certo? Essa é uma característica deste gênero de instrução. Ele tá te dando as ordens, tá? Você tá seguindo a sequência de ordens dele, ok? Então, higienize. Depois eu faço o quê? Eu rego, depois eu finalizo ou depois eu planto. O que eu faço depois que eu higienizei? Eu planto, eu organizo a terra, né? Pressiono a planta na terra para que ela não fique caindo, certo? E planto a mudinha que eu escolhi, que no caso aqui foi amor perfeito, certo? E qual é a palavra? É plante. Plante. Pressione a muda na terra para que ela não vire, para que ela fique firme ali na terra. Num terceiro momento eu faço o quê? Eu rego ou eu finalizo? O que vocês acham? Regue ou finalize? Eu faço a primeira rega, certo? Olha lá, eu tenho aqui o regador e vou fazer a primeira rega. Regue, certo? E daí por fim sobrou o quê? O finalize. Finalize com as pedras e com cascalhos, não é verdade? Que daí os cascalhos e a pedra vão ajudar a água a se manter nesse vaso por mais tempo, ela não vai evaporar tão rápido. Então, por fim, temos aqui o finalize, né? A sequência é finalize. Então, nesta sequência de 4 palavras, eu tenho a sequência correta. Higienize, plante, regue e finalize. Vamos para o caderno agora? Pega seu caderno e seu lápis. Então, crianças, pegaram o caderno? Agora observem o slide que tem uma atividade para vocês. Qual é a sequência correta das ações? Vejam aí a sequência número 1. Eu tenho regue, plante, finalize e higienize. A sequência número 2 é higienize, plante, regue e finalize. E a sequência número 3, higienize, regue, plante e finalize. Eu quero que vocês peguem o caderno agora e anotem o número da sequência correta. Será que é a sequência número 1, a número 2 ou a número 3? Coloquem só o número. Vocês anotaram lá a data, o número da aula, pula uma linha, coloquem o número da sequência correta que eu já vou voltar. Leiam com bastante atenção a sequência e anotem aí o número da sequência correta que eu já volto.
E aí, conseguiram registrar direitinho qual é a sequência correta? A gente acabou de fazer nas imagens. Vocês conseguiram organizar o pensamento? Vamos ver qual é o número da sequência correta? Eu vou marcar. Olha lá no slide, presta bem atenção. Atenção! É a sequência número 2. Higienize, plante, regue e finalize. Agora, crianças, eu quero que vocês peguem o caderno, porque vocês escreveram lá, não é? Olha lá meu caderno. Vocês não escreveram o número 2? Quem não escreveu o número 2, por gentileza, apague e deixe o número 2, que é a sequência correta. E eu quero que agora vocês registrem, porque senão daqui uns dias vocês vão voltar as aulas para trás para estudar e não vão lembrar mais o porquê desse número 2 estar no caderno. Eu quero que vocês registrem agora, olha aí o slide. Higienize, plante, regue e finalize. Deixem essa sequência escrita no caderno de vocês para que vocês possam relembrar dessa atividade mais tarde. Mais um tempinho para que você faça isso. É rapidinho.
Pronto, crianças? Registraram tudo bonitinho no caderno? Então tá bom. Então agora deixem o caderno de lado e me acompanhem aqui. Observem o cartaz que eu trouxe para vocês. Nós vamos fazer uma análise dos 3 textos que nós trabalhamos, certo? Item por item, certo? Então vamos colocar primeiro algumas imagens. A imagem que representa o texto número 1, a imagem que representa o texto número 2 e a imagem que representa o texto número 3. As respostas estão escondidas atrás desse plástico preto com bolinhas. Eu vou tirando, mas primeiro você vai me responder. Depois que você responder, eu tiro e a gente confere se a resposta está certa ou não. Combinado? Então tá bom. Qual foi o texto número 1 que nós trabalhamos mesmo? Foi o texto Leilão de Jardim, não foi? Aí eu trouxe aqui uma imagem, aquela imagem que a gente analisou do Odilon Moraes. Lembram? Que ilustrava o poema da Cecília Meirelles no livro O Jardim, certo? Então essa imagem vai referendar o texto número 1. Eu trouxe também a imagem que eu estou lá no trator do Horto Municipal. Vocês lembram daquela imagem do trator? Olha eu lá no trator. Porque esta imagem vai nos referendar quanto ao texto número 2. E o texto número 3, que é Como Plantar Flores em Vasos, eu também trouxe o vaso aqui que está lá na minha casa, finalizado. Olha ele aqui, com pedrinhas, cascalhos, bem lindo, certo? Então agora vamos conversar sobre as especificidades de cada um. Essas especificidades que estão aqui. Qual era o título do texto número 1, você lembra? Qual era o título? Eu preciso que vocês falem para mim, tá bom? Senão a brincadeira não tem graça. Então vamos lá. Título do texto número 1. Leilão de Jardim? Será que é? Vamos descobrir se a resposta está certa? Vamos lá, muita força nesta hora. Leilão de Jardim. Muito bem. Qual que era o título do texto número 2? Qual era o título? Horto Municipal de Curitiba? Era o nome do horto, né? Horto Municipal de Curitiba. Vamos conferir? Tarararã, tarararã. Horto. E já está aparecendo ali de Curitiba. Municipal de Curitiba. Muito bem! Qual era o título do terceiro texto? Como plantar flores em vasos. Não é verdade? Então vamos lá, vamos descobrir qual que era o título. Conferindo. Como plantar flores em vasos. Muito bem. Segunda questão. Qual que é o assunto do texto 1? Sobre o que ele estava falando? Ele falava do jardim? Falava bastante do jardim. Só que ele falava também de algo bem grandioso que envolvia aquele jardim. Qual que era o evento que estava envolvendo o jardim? O assunto era um leilão. Era um leilão da Cecília Meirelles. Ela queria que alguém comprasse o jardim para ela. Quem me compra, quem me compra, quem me compra. Então, qual que era o assunto daquele texto? O assunto era um... Vamos puxar forte aqui. Era um leilão. O assunto do texto era um leilão. E o que estava sendo vendido naquele leilão? Um jardim. Em outros leilões a gente pode comprar o quê? Joias, carros, casas, apartamentos, o que vocês imaginarem. Existem leilão hoje em dia para tudo nessa vida, tá? Agora, qual é o assunto do texto 2? Será que vocês lembram? Qual era a informação principal que ele nos trazia? A visitação. Não era uma visita?
né? Ele não estava especificando bem direitinho a visita que a gente estava fazendo lá no Horto Municipal? Então, será que é esse o assunto? A visita? Então vamos conferir? Comigo aqui, vão lendo que já está aparecendo aí na tela de vocês, tá bom? Vou puxar aqui bem forte e vamos ver o que vai aparecer. A visitação ao Horto Municipal. Isso, porque o texto falava especificamente sobre a visitação. Muito bem. E qual que é o assunto do texto número 3? O que será que era? Será que vocês conseguem lembrar qual que era o assunto? O que será que está escondido aqui? Vamos conferir? Será que você acertou? Será que você sabe? Eu vou conferir, vou tirar. Presta atenção. O que será que vai aparecer aqui? Atenção. O assunto é instruções. O texto, ele nos dá instruções passo a passo de como plantar flores nos vasos. Certo? Ele está te instruindo, ele está te ajudando a fazer a plantação da flor. Certo? Muito bem. Para quem ele foi escrito? Para quem? Quem que é que o escritor queria atingir? Para quem será? O primeiro texto foi escrito pela Cecília Meirelles. Certo? Para quem será que a Cecília Meirelles escreveu aquele texto? Vamos lembrar de uma informação bem importante que eu falei para vocês lá na primeira aula. A Cecília Meirelles era professora que nem eu. Ela era professora que nem a sua professora lá da escola. Ela escrevia muitos poemas para trabalhar com os alunos dela, certo? Então, para quem será que a Cecília Meirelles escreveu o Leilão de Jardim? Quem que era o leitor dela? Para quem que ela escreveu o poema? Ela escreveu para crianças. Mas será que adultos não podem ler? Claro que pode. Mas o público-alvo da Cecília Meirelles era crianças. Agora vamos para outro texto? Para o texto 2. Para quem que ele foi escrito? Lembram o texto que foi escrito lá no site cidadedaciencia.wordpress.com? Para quem será que ele foi escrito? Será que ele foi escrito para crianças? Será que ele foi escrito para adultos? Vamos conferir? Vamos lá. Será que você acertou? Será que é o que você está pensando aí na sua casa? Vamos conferir então. Olha o que apareceu aqui. Ele foi escrito para adultos e também para crianças. Só que aquele site é para adultos, tá? Não tem indicação nenhuma que ele está dizendo que é para criança, certo? A criança curiosa pode visitar aquele site? Pode sim, sempre com a supervisão de um adulto. Crianças não podem ficar por aí navegando na internet onde quiserem, certo? Sempre vai precisar de um adulto para ajudar. Inclusive, no site tem algumas palavras que a gente teve que até que consultar o dicionário, não é? Lembram da palavra germinar, né? Da palavra substrato. Tem palavras que as crianças não vão conseguir compreender sozinhas, e daí a gente vai precisar de um adulto ou do dicionário do nosso lado, certo? Então, o site é voltado para adultos, mas não que criança não possa entrar lá e fazer a leitura. Sempre acompanhada de um adulto, ok? E por fim, para quem que o terceiro texto foi escrito? Tá? Para quem? Vamos ler? Vamos ver para quem? Será que ele foi escrito para crianças? Será que ele foi escrito para adultos? Para quem será? Olha lá. O terceiro texto, ele foi escrito para adultos. Criança pode plantar? Claro que pode. Só que a criança vai precisar do adulto para conseguir todos os acessórios, né? Todos aqueles materiais que o texto está pedindo. Lembrem que o terceiro texto, ele traz uma lista de material grande. E criança sozinha vai conseguir juntar todos aqueles materiais para poder dar continuidade no trabalho?
Não, sozinha a criança não faz. Ela vai sempre precisar da supervisão de um adulto, certo? Então, o primeiro texto foi escrito para crianças, o segundo foi escrito para adultos, mas crianças também podem ler sim, e o terceiro texto foi escrito para adultos, mas crianças também podem ler, os dois com a supervisão de um adulto. E para quê? Para que o primeiro texto foi escrito? Para que o segundo texto foi escrito? E para que o terceiro texto foi escrito? Para quê? Por que a Cecília Meirelles me escreve um poema? Para que será? Vamos ver? Para que você acha? Eu falei várias vezes a finalidade do poema. Qual é a finalidade do poema da Cecília Meirelles? A Cecília Meirelles queria distrair, queria relaxar, né? Todo poema, ele tem essa função de distrair, de relaxar as pessoas, de fazer com que elas leiam algo que motive elas, que inspire elas a fazer coisas que ela normalmente não faz, certo? Dizem por aí que os poemas, eles são muito mais inspiradores do que músicas. Pense. Então, o poema é um gênero textual muito importante para que vocês, crianças, leiam diariamente. Eu sempre vou sugerir isso a vocês. Agora, para que foi escrito o texto O Horto Municipal de Curitiba? Será que ele tem a mesma finalidade do que o poema? Será que ele tem a mesma finalidade? Vamos conferir? Atenção, vamos tirar aqui. Será que o texto do Horto Municipal de Curitiba, ele também quer nos distrair? Será? Esse texto, ele tem uma outra finalidade. Agora, esse texto, ele vai orientar você, né? Ele vai te informar. Quando as pessoas forem marcar uma visita, quando tudo isso acabar, vocês quiserem passear com a turma de vocês, vocês podem ler no site uma prévia da visita. E ele vai te orientar sobre tudo que vai acontecer, ele vai te informar, então ele vai antecipar algumas informações para você que você precisa saber. E para que o terceiro texto foi escrito? Vamos ler? Vamos conferir? Para que o terceiro texto foi escrito? Será que é para me orientar? Será que é para eu me distrair? A finalidade do terceiro texto é instruir o leitor a conseguir plantar uma flor num vaso, certo? Então, ele é um texto de instrução. Eu tenho lá o passo a passo, lembra? Eu tenho o passo a passo e esse texto vai instruir você a como fazer isso direitinho. Será que é só esse texto que instrui as pessoas? Não, por exemplo, quando um adulto vai cozinhar alguma coisa diferente, quando ele vai fazer uma sobremesa, não tem as receitas, né? Por exemplo, eu tenho um brinquedo que eu preciso montar, tá? Vem lá um manual que eu vou seguir aquele passo a passo que eu vou conseguir montar o meu brinquedo. Então, existem várias utilizações desse gênero de instrução, tá? O formato da escrita. Qual será o formato da escrita do poema? O formato é... Como que ele foi escrito mesmo, que nós falamos hoje ainda? O formato do poema é em versos. A Cecília Meirelles até escreveu ele numa grande estrofe com vários versos. E alguns rimam com outros, não é verdade? Qual que é o formato do texto 2? Nós falamos bastante, lembram? Ele é escrito em parágrafos. Enquanto que o poema é escrito em verso, o texto 2 do Horto é escrito em parágrafos. E o texto número 3? De que forma que ele é escrito? Será que ele é escrito em versos? Ele é escrito em parágrafos? Será? Como será que o texto 3 é escrito? Lembro que tinha numeração. O texto número 3, ele é escrito em passo a passo. Não tem o passo número 1, passo número 2, número 3? Se eu inverter o passo,
Não dá certo? Eu perco o passo, não é verdade? Qual deles que possui rima? O texto número 1 possui rima? Vamos conferir? Será que ele possui? Atenção! Sim, o texto número 1, que era o leilão de jardim, possuía rimas. Será que o texto 2 possui rimas? Será? O horto municipal, nós procuramos rima no texto do horto? Será que tinha rimas? Vamos conferir? Será que tem um xizinho aqui? Não tem rimas, certo? Porque ele não é um texto poético, certo? Não tinha rimas. E será que o texto aqui, como plantar flores em vasos, tinha rima? Será que tem um xizinho aqui escondido? Não sei. Vamos conferir? Atenção, atenção. Não tem. Por quê? Porque nesse texto nós também não encontramos rimas. Certo? Então, muita atenção quanto à finalidade de cada gênero. Cada um tem sua característica específica. E a gente discutiu bastante nessas aulas, certo? Então, crianças, para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui o nosso referencial para o alfabeto. O que eu trouxe hoje? O amor perfeito, as flores que estarão nas ruas e nas praças e no Jardim Botânico de Curitiba. Vamos acrescentá-lo ao nosso alfabeto? Vejam, crianças, amor perfeito começa com a letra A. Então, nós vamos acrescentar o amor perfeito à letra A. Olhem aqui, amor perfeito em letra maiúscula, amor perfeito em letra minúscula e amor perfeito em letra cursiva. Então, além do referencial do amor perfeito, eu trouxe para vocês esse aqui, ó, que são os utensílios que nós utilizamos para plantar as flores nos vasos. Onde que eu acrescento? Em qual letra? Do utensílios? Eu acrescento na letra U. E até agora, observando aqui a letra U, nós não temos referencial. Então, vamos acrescentar esse referencial? Observem a letra U. Vou acrescentar aqui os utensílios que eu utilizei para plantar as minhas flores no meu vasinho. Então, eu tenho lá utensílios em letra maiúscula, utensílios em letra minúscula, como essa daqui, e eu também tenho a palavra utensílios em letra cursiva e minúscula. Vocês perceberam quantas palavras essa sequência nos possibilitou? Então, meus queridos, nossa aula chegou ao fim. Quantas aprendizagens sobre flores e jardins, não é? Eu vou ficar por aqui, vou planejar mais aulas de língua portuguesa para vocês, mas eu volto. Um beijo enorme para vocês, continuem se cuidando e estudem, tá bom? Um beijo!